Bom, meus caros, hoje nós vamos falar a respeito da prescrição e da decadência, artigos 189 a 211 do Código Civil. Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas a vocês pelo meu atraso, por uma aula tão especial quanto essa, com a qual nós quase que encerramos o nosso curso do primeiro ano do curso de graduação em Direito Civil. Antes de mais nada, gostaria de observar que a semelhança da aula de número 15, que é uma aula que muitas vezes eu dizia a vocês que nos anos anteriores, exceto no ano 2013, que foi o ano do meu casamento, tirando 2013, eu sempre acabei ministrando a aula de número 15 no terceiro bimestre e avançando uma semana no quarto bimestre. Tirando esse ano em que eu estava bastante aturdido, a época do casamento, eu nunca consegui terminar a matéria da aula de número 15 no terceiro bimestre. Nesse nosso ano 2021, houve também essa coincidência, não sei até que ponto é feliz ou infeliz, de eu ter terminado a matéria da aula de número 15 no terceiro bimestre. De toda forma, a aula de número 19, tradicionalmente, se tem estendido ao longo de uma semana e meia nos últimos anos, né? Então, eu preciso de 3 encontros com vocês, normalmente, para trabalhar a partir de prescrição de decadência. No entanto, a minha intuição me diz que nesse ano eu vou conseguir abordar essa matéria com vocês em uma semana, tão somente, e com isso nós vamos encerrar a aula de número 19, se der tudo certo, ainda essa semana. E aí teremos 2 semanas finais para trabalhar a aula de número 20, sobre prova, artigos 212 e 232 do Código Civil, e alguns aspectos complementares da nossa disciplina. Uma atualização que eu pretendo fazer, pondo em diálogo a minha disciplina com a disciplina da querida professora Denise Awad, a respeito de métodos hermenêuticos aplicados ao direito civil, e que acabam se inspirando, em certa medida, por uma lufada de bom ar, de ar novo, proveniente do direito constitucional. Bom, de toda forma, oportunamente nós falaremos a respeito disso, vamos cuidar do nosso objetivo mais imediato, que é essa aula de número 19. Aqui nós vamos encontrar, nesses primeiros slides, as epígrafes, como de costume, né, artigo 189 a 211, com observação de que houve um ajuste, e que vai ser incorporado logo depois dessa aula do dia 25, da parte da manhã, no nosso Google Classroom. Eu já estou gravando nesse momento esta aula, que vai ser disponibilizada para todos os alunos do primeiro ano, e também vou promover um ajuste com relação ao arquivo eletrônico dessa aula de número 19, para que haja a inclusão expressa do artigo 206A do Código Civil. Na verdade, esse artigo 206A do Código Civil não incorporou nenhuma diretriz nova, não houve a necessidade de alteração de qualquer espécie de texto dos slides, na medida em que a legislação superveniente, né, o preceito que acabou sendo incorporado ao nosso código, corroborava algumas considerações que já eram por mim expendidas logo no começo do ano. De toda forma, eu pediria a vocês que, muito gentilmente, substituíssem o arquivo eletrônico, né, aquele conjunto de arquivos eletrônicos, os 20 PowerPoints que eu pus à disposição de vocês no começo do ano, que substituíssem o da aula de número 19 de lá, nos seus arquivos pessoais, por esse que eu vou disponibilizar no final da manhã de hoje. Simplesmente para incorporar lá um bendito de um 206A, exatamente aqui na quarta transparência. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui na parte final, desse segundo alvéolo, as 5 linhas são exatamente as mesmas, só que ao final agora tem um parênteses, né? Antes era um parêntese, ainda, pois, durante o curso da relação processual, fecha esse parêntese, e agora eu incluí esse 206A CC do Código Civil e, portanto, usei os colchetes. Mas, no que diz respeito ao mérito, continuamos falando a mesmíssima coisa, tá? Bom, feita essa ressalva preliminar, essas ressalvas metodológicas, vamos à prescrição e à decadência propriamente dita. Esse tema é um tema muito especial e muito interessante, porque ele se volta ao plano da eficácia.
Logo que nós começamos a aula de número 12, o segundo semestre, eu tive a oportunidade de dizer a vocês que os negócios jurídicos podem ser analisados sob 3 perspectivas diferentes: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. No plano da existência, nós falamos a respeito da diferença entre as declarações de vontade que não são absorvidas pelo direito e aquelas que acabam sendo absorvidas pelo fenômeno jurídico. Então, eu já dizia a vocês, em oportunidades anteriores, que se aqui, no meio dessa gravação, eu dissesse, olha, gostaria que os meus bens fossem partilhados dessa ou daquela forma, por mais detalhada e minuciosa que fosse a minha externação de vontade, com o propósito de disciplinar como os meus bens seriam divididos entre os meus sucessores para depois da minha morte, essa minha declaração seria juridicamente nenhuma, porque o testamento, de acordo com o Código Civil Brasileiro, é um negócio jurídico que necessariamente precisa ser praticado sob a forma escrita, sob pena de inexistência. Todas as modalidades testamentárias ordinárias, o testamento público feito diante de um tabelião, o testamento cerrado feito por mim aqui no escritório, e levado a conhecimento de um tabelião para que haja a emissão do auto de aprovação, ou mesmo testamento particular que se faz, por exemplo, em casa, no escritório de advocacia, todos eles são testamentos escritos. E, se não for observado dessa forma escrita, falta um elemento completante de suporte fático e não se ultrapassa o plano de existência. Além do plano de existência, nós teríamos o plano da validade, que foi mencionado na aula de número 12, mas melhor trabalhado na aula de número 16, quando falávamos sobre invalidade do negócio jurídico, nulidades e anulabilidades. E a partir da aula de número 18, na verdade 17 também, nós falávamos nos desdobramentos, nas consequências dos fatos jurídicos. Então, falávamos, enveredávamos pelo plano de eficácia. Ora, se eu sou titular de uma posição jurídica subjetiva ativa em face de alguém, será que eu posso fazer valer essa minha posição jurídica subjetiva ativa em face do meu devedor quando eu bem entender? Ou haveria alguma espécie de limite temporal que deveria ser observado por mim, em benefício não apenas do meu devedor, mas em benefício da própria coletividade? Eu não sei se vocês conhecem uma obra de Victor Hugo chamada Os Miseráveis, mas nessa obra interessantíssima, Jean Valjean pratica um determinado ilícito, um ilícito até, em certa medida, passível de excusabilidade. Vocês vão estudar a questão do furto famélico em direito penal, em direito criminal, princípio da insignificância e tudo mais, princípio da bagatela. Mas, de toda forma, ainda que houvesse contas a prestar, seria justo fazer com que Jean Valjean ficasse, durante toda a sua existência, à mercê, refém da sombra do inspetor Javert? Será que o Estevam, pelo fato de ter batido na traseira do veículo do professor Elcio Madeira e não ter pago aquela indenização imediatamente, será que a minha esfera jurídica pode ser fustigada, pode ser atingida pelo professor Elcio Madeira a qualquer tempo, até que a indenização venha a ser paga? Ou haveria uma espécie de intervalo pré-estabelecido em lei para que o professor Elcio fizesse valer os seus direitos subjetivos contra mim, e passado esse intervalo, houvesse como que uma espécie de sanatória, como uma espécie de borracha que apagasse aquelas espécies de efeitos e pudesse me conferir liberdade, pudesse me conferir tranquilidade, serenidade, segurança, no sentido de que não seria mais molestado por quem quer que seja. A propósito desse interessantíssimo conflito de interesses, surge a disciplina da prescrição e da decadência. Prescrição e decadência são espécies do gênero caducidade. Se costuma falar em prescrição em sentido amplo, mas, na verdade, o gênero é a caducidade. E da caducidade nós podemos extrair 2 modalidades. A prescrição, quanto aos chamados direitos subjetivos em sentido estrito, e a decadência com relação aos chamados direitos potestativos. Eu vou diferenciar essas noções para vocês nesse nosso encontro de hoje. Mas a ideia que subjaz tanto a prescrição quanto a decadência, ou seja, a caducidade enquanto gênero, ela pode ser sintetizada em um brocardo que já existia no direito romano. Dormientibus non soccorrit ius. O que significa isso, dormientibus non soccorrit ius? Significa, o direito não socorre aquele que dorme.
Ou seja, se eu quero fazer valer determinadas posições jurídicas subjetivas ativas que me são franqueadas pelo legislador, eu posso fazê-lo, mas preciso fazê-lo dentro do intervalo estabelecido na própria legislação. Eu não posso esperar que o Poder Judiciário confira guarida ou proteção ao meu direito indefinidamente. Há necessidade de que, mais cedo ou mais tarde, determinadas situações jurídicas se estabilizem. E, para tanto, sobrevém esse instituto da caducidade, com as suas duas modalidades, prescrição ou decadência. Então, vejam. Eu, Estevam, bati no carro do professor Elcio Madeira e, portanto, preciso indenizá-lo. No entanto, se o professor Elcio Madeira tem outras prioridades nos próximos 3 anos, que não a de demandar do Estevão o pagamento de indenização, aparecendo ele 4 anos depois da batida e cobrando do Estevão indenização, o Estevão muito justamente poderá dizer, não vou pagar. Muito embora tenha batido no veículo do professor Elcio. Ora, e qual vai ser o fundamento do Estevão para não pagar? O fato de que o professor Elcio acabou demorando demais a efetuar a cobrança da sua dívida. Dormientibus non socorret ius. O direito não socorre, o direito não tutela aquele que é moroso no sentido de fazer valer os seus próprios interesses. Está dito aqui no primeiro alvéolo dessa nossa primeira transparência. A prescrição e a decadência, que são as modalidades de caducidade, são institutos caracterizados pela conjugação. Cuidado, porque há 2 elementos que autorizam a superveniência dessas figuras. Primeiro, o decurso do tempo e a inércia do titular de uma dada posição jurídica subjetiva ativa. Então, não basta que simplesmente o tempo decorra entre a batida de trânsito e a satisfação da dívida que o Estevão tem para com o professor Elcio. Não, não basta simplesmente o prazo. Para que ocorra a prescrição, é importante que tenha ocorrido a batida, um intervalo expressivo se tenha concretizado, se tenha verificado, mas o credor, professor Elcio Madeira, permaneceu inerte, no sentido de cobrar do seu devedor Estevão o quanto era devido. Havendo a conjugação entre essa inércia do professor Elcio e o decurso de um prazo considerado suficiente pela legislação para que ele viesse a demandar o pagamento da indenização por mim, que sou um seu devedor confesso, então estaria eu protegido pelo próprio sistema jurídico, no sentido de que não deveria mais, não poderia mais ser compelido a efetuar esse tipo de pagamento. Bom, aqui é importante nós observarmos que, para mim, a caducidade, e mais especificamente uma das suas modalidades, a chamada prescrição, ela acaba, com esse nome iuris, designando 2 realidades diferentes. Uma realidade que será abordada por mim e outra realidade que vai ser abordada pelo professor Marcelo Benac, nosso desembargador, ou então pelo professor Sérgio Iglesias, no 3º ano. Quando se usa esse nome iuris, prescrição, para mim nós estamos aludindo a duas espécies de fenômenos. O primeiro, a chamada prescrição extintiva, que vocês vão estudar comigo entre os artigos 189 a 206 do Código Civil, e a decadência 207 a 211. Quanto a isso, está todo mundo de acordo que prescrição é isso. Agora, para mim, além desta prescrição, que eu costumo chamar de prescrição extintiva, existe uma outra modalidade prescricional, chamada de prescrição aquisitiva, e que vocês vão estudar com o professor Benac, nosso embargador, ou com o professor Sérgio Iglesias, no 3º ano, entre os artigos 1238 a 1244, quanto aos bens imóveis, e 1260 a 1262, quanto aos bens móveis. Só que vão estudar essa prescrição aquisitiva com outro nome, com o nome de uso capião. Ah, professor, quer dizer então que uso capião para você é uma modalidade prescricional? Sim, mas aqui faço questão de fazer uma ressalva. Um dos melhores, se não o melhor amigo que eu tive na vida, já é falecido, chama-se Luciano de Camargo Penteado. Ele foi professor aqui da faculdade. Ele era professor do 3º ano, aí um dia se envolveu aí em alguma questão que fez com que ele pedisse exoneração.
Aí ele foi ser professor lá da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Nos últimos anos da vida dele, eu já era professor aqui da faculdade, e eu falava com ele, ô Luciano, volta para lá. Ele falou, não sei, eu me arrependo bastante de ter pedido exoneração, mas será que daria certo e tal? O fato é que ele acabou falecendo bom, pois bem, ficam as lembranças. E o meu querido amigo, professor Luciano, para mim, um gênio, um dos sujeitos mais competentes que eu já conheci na vida, eu e ele, além de estudar no direito civil, a gente era amigo, né? Somos amigos. E, e eu mandava as mensagens lá para o Luciano e falava aquilo que eu pensava. E eu dizia, Luciano, para mim existem duas modalidades prescricionais. A prescrição extintiva do 188 a 211, a 206, né? E a decadência 207, 211, e depois a prescrição aquisitiva, uso capião. E ele respondia, e olha, o Luciano, ele tinha várias virtudes, mas uma delas não era a de dourar a pílula, ele era muito direto. E ele dizia, você é um imbecil mesmo, né? Você acha que uso capião é prescrição? É uma bobagem sem tamanho. Orlando Gomes e Pontes de Miranda já dizem há muito tempo que não se confundem os dois fenômenos. Parênteses agora. Eu tenho alguns alunos que são meus orientandos, eles têm que fazer a monografia de conclusão de curso. Eu sou meio idiota, mas não sou tão completamente idiota assim. E eu sei que tem alguns alunos que querem fazer a pesquisa e outros que fazem porque precisam fazer. Para os que fazem e precisam fazer, se o trabalho for honesto, se o trabalho for deles, eu tento não criar problemas. Lógico, precisa ser um trabalho minimamente razoável. Mas tem uns outros que me procuram e eu percebo que querem fazer uma pesquisa muito séria. Aí, com relação a eles, eu acabo. Não é que a orientação dos outros é menos caprichosa, mas os outros orientantes parece que não estão muito interessados em ajuda, eles estão querendo que eu não seja um obstáculo na vida deles, né? E eu entendo isso, é muito razoável. Mas com relação a outros, não, eles querem fazer pesquisa, aí eu falo, faça o seguinte, proceda a leitura do livro do professor Humberto Eco, falecido também, como se faz na tese de laurea, se chama, no título em italiano. Como se faz uma tese. E Humberto Eco lá diz o seguinte, que em alguns momentos, para você defender certas posições, é conveniente que os anões subam no ombro dos gigantes. Então, o que você faz? Você precisa defender uma posição difícil? Faça como o professor Luciano de Camargo Penteado fez. Para brigar com o Estevão, suba no ombro dos gigantes. Diga, olha, o Pontes de Miranda e o Orlando Gomes, dois dos mais importantes civilistas brasileiros do século XX, dizem que não se confunde prescrição aquisitiva, a tal do uso capião, com a prescrição extintiva. Então, o que você está falando é uma bobagem. E aí, o que eu fiz? Bom, aí eu tive que também subir no ombro dos gigantes, né? Eu já respeito Pontes de Miranda, o Orlando Gomes, para mim, são dois dos mais brilhantes civilistas do século XX, mas prefiro eu ficar em companhia do direito romano, porque nas próprias institutas de Justiniano já se fala não apenas em uso capio, mas também em prescriptio longi temporis, prescriptio longissimi temporis, de modo que a prescrição não era apenas um mecanismo de perda, mas também de aquisição de direitos subjetivos. E aí, quando nós brincávamos, né, de subir no ombro dos gigantes, ele ficava do lado dos melhores civilistas brasileiros da época, mas eu preferia ficar do lado dos romanistas, né, dos grandes jurisconsultos romanos. E de um jeito ou de outro, a gente acabava se respeitando, ele com a posição dele, eu com a minha posição, mas para mim o fenômeno prescricional não se esgota nessa análise que nós vamos desenvolver aqui no primeiro ano. Comigo, claro, em questão de 2 semanas o curso acabou, mas vocês vão voltar a falar no terceiro ano em uso capião, e quando estiverem falando em uso capião, por mais que o professor Benac, o professor Iglesias, muito provavelmente não venha a falar em prescrição, mas na cabeça do professor Estevam, a uso capião corresponde a uma modalidade prescricional. E por quê? Porque nos dois casos nós estamos falando em se proporcionar tranquilidade graças ao exercício de certas posições jurídicas em caráter prolongado. No caso da prescrição extintiva, de que nós vamos falar nessa semana, o Estevam levou uma batida de trânsito do professor Elcio Madeira, ele quer receber o quanto é devido pelo professor Elcio, mas o ordenamento jurídico não vai manter as portas do Poder Judiciário abertas indefinidamente. Se o Estevam quer receber indenização, ele que corra logo atrás da tutela por parte do Poder Judiciário.
se não se permite a autotutela, via de regra. Nós vimos na aula de número 18 que às vezes se permite, né, no caso da legítima defesa, por exemplo, mas se não é permitida a autotutela, se é permitida como compromisso oblíquo a heterotutela, que o Poder Judiciário proporcionará proteção aos direitos subjetivos violados, desde que alegados pelo titular ante o Poder Judiciário, é importante que a vítima, né, da lesão a direito busque essa tutela rapidamente. Não precisa ser hoje, mas é preciso que se respeite o prazo estabelecido na legislação. Caso contrário, mesmo que eu seja titular de um direito subjetivo, as portas do Poder Judiciário cerrarão. E por que elas se fecharão? Em benefício da tranquilidade do devedor. É importante que ele saiba que, passado um determinado prazo, ele não vai mais ser incomodado, muito embora continue sendo devedor do Estevam. Da mesma forma como nós precisamos tutelar a tranquilidade do meu devedor, no caso o professor Elcio Madeira, só no exemplo, porque ele não é meu devedor em nada, da mesma forma nós precisamos proporcionar tranquilidade àquele que exerce posse contínua e incontestada, com animus domini, sobre uma coisa passiva de aquisição por uso capião durante um determinado intervalo. Por isso que eu não vou falar em uso capiente, vou falar em prescribente, como aquele que exerce a posse ad uso capionem, né, a posse com finalidade de uso capião, com a finalidade prescritiva, e que no final das contas vai lhe gerar propriedade. Vocês devem ter estudado, já com o professor Elcio, né, que normalmente a posse é uma exteriorização da propriedade. O sujeito se porta como se proprietário fosse, pratica atos típicos do domínio. Normalmente a posse é uma decorrência da propriedade, mas na usucapião é o inverso. O indivíduo adota comportamentos típicos de proprietário e, graças a esse comportamento típico de proprietário, ele é alçado artificialmente a tal posto, graças à superveniência da usucapião, e que eu acabo chamando de prescrição. Bom, de toda forma, nos dois casos, seja da prescrição extintiva, seja da prescrição aquisitiva, para mim, que acredito na prescrição aquisitiva assim designada, não apenas como uso capião, mas em todos esses casos nós vemos um efeito sanatório. O decurso do tempo faz com que, em prol da defesa da segurança jurídica, em defesa da estabilidade, da tranquilidade, não apenas do devedor, mas de toda a comunidade, de toda a coletividade, então ocorre um saneamento de certas posições jurídicas subjetivas, ativas e passivas, de modo que aquilo que não foi cobrado tempestivamente não possa ser cobrado fora de prazo. Isto vai ser importante, inclusive, com relação aos propósitos para os quais serve a chamada uso capião. Vocês vão ver, mas isso não comigo, isso com o professor de Direito Civil 3, que muitas pessoas, a meu ver equivocadamente, compreendem a uso capião como mecanismo de reforma agrária, de reorganização da propriedade. Não que a reforma agrária, não que a reorganização da propriedade urbana e rural não devam ser implementadas. Devem ser implementadas, sim, mas, a meu ver, por meio de desapropriações. A uso capião, ela serve para isso muito obliquamente, mas em alguns casos serve sim. Vocês vão estudar com o professor Benar, com o professor Iglesias, artigos 1239, 1240, 1240A. São situações em que se revela uma posse com uma vinculação com a noção de função social. Então, obliquamente, é possível que a uso capião também atenda ao propósito de promover uma redistribuição mais adequada, mais ortodoxa da propriedade urbana e da propriedade rural. Mas esse não é o seu propósito essencial, a meu ver. O propósito essencial da uso capião, a meu ver, é de proporcionar estabilidade e tranquilidade a aquisições que, à primeira vista, poderiam ser atacadas, poderiam ser alvejadas, né? Mas, passado um determinado intervalo, elas se estabilizam, elas se consolidam e o proprietário fica tranquilo, no sentido de que ele não pode mais ser molestado por quem quer que seja. Nós vamos verificar, isso, na verdade, já foi apontado por mim no comecinho do nosso curso, naquela aula de número 3, sobre evolução histórica do direito civil brasileiro. É uma aula peculiar, que é aquela aula que eu ministrei a vocês e ela nunca cai nas matérias de prova, porque não acaba sendo exigida em concurso público ou qualquer coisa que o valha. Mas naquela aula de número 3, eu fiz uma comparação entre o Código Civil Brasileiro de 1916 e o Código de 2002.
E nós vemos que o Código de 1916 foi concebido por uma sociedade patriarcal, por uma sociedade agrária, por uma sociedade bastante individualista. O Código de 2002, não, ele foi constituído por uma sociedade urbana, por uma sociedade em que o poder familiar seria dividido, coexercido entre a esposa e o esposo, e ao mesmo tempo haveria preocupações sociais muito importantes e que não poderiam ser negligenciadas. Isso é tão significativo que, no final da nossa aula de número 18, eu tive a oportunidade de falar a vocês a propósito do exercício abusivo de direito, que, de acordo com a doutrina que acabou sendo abraçada pelo legislador brasileiro em 2002, encampou, nesse artigo 187, esse preceito acabou encampando a feição, né, a doutrina objetivista teleológica, sob influência do artigo 1º do Código Civil Soviético. Então, as preocupações sociais acabam informando o Código Civil 2002, diferentemente do caráter um pouco mais individualista, típico do Código Civil de 1916. Então, o Código 2002, além de ser forjado no princípio da socialidade, ele também foi forjado com base no princípio da eticidade. Então, as pessoas precisam ser transparentes, precisam ser leais, precisam ser probas. Não é porque tem um comprador de um lado e um vendedor do outro que o vendedor vai sonegar do comprador informações relevantes, não apenas aquelas que vão dar ensejo ao reconhecimento do dolo por omissão, não apenas isso, mas deve o vendedor colaborar da maneira mais eficiente possível para que os interesses do comprador sejam plenamente satisfeitos. Eles estão em polos contrários de uma relação jurídica? Estão, mas isso não nos transforma necessariamente em inimigos, e mesmo em adversários. Os dois têm interesses comuns. Se o comprador não aparecesse na vida do vendedor, o vendedor continuaria frustrado com algo que não lhe interesse, sem o dinheiro. Não aparecesse o vendedor na frente do comprador, o comprador continuaria com o seu dinheiro porque não teria o objeto que tanto lhe faz falta. Então, existe um comportamento aí que acaba dando ensejo a uma conjugação de interesses entre vendedor e comprador. Eles estão em polos diversos de uma relação jurídica, mas nem por isso hão de ser considerados como adversários ou, pior ainda, como inimigos, como se inimigos fossem. De modo que eles devem adotar um comportamento leal, probo, transparente, um em relação ao outro. Então, o princípio da eticidade, princípio da socialidade, mas o terceiro princípio é o princípio da operabilidade, que tem várias espécies de projeções, mas uma delas diz respeito ao fato de que o legislador não deve criar problemas. Ele deve ser, na medida do possível, um instrumento de facilitação da resolução de problemas. E como isso se dá? Bom, aí o legislador tenta nos ajudar, né? Aí, como é que ele tenta nos ajudar? A caducidade, enquanto gênero, é essa espécie de desfalque patrimonial experimentado por alguém. Alguém perde alguma coisa que integrava a sua esfera jurídica em virtude da sua inércia prolongada. Então, o sujeito fica de bracinhos cruzados, não exerce uma posição jurídica subjetiva ativa que o favoreceria, e graças a esse seu comportamento sem inércia prolongada, ele sai prejudicado desse quadro. Ocorre que essa caducidade, ela se desmembra, ela tem duas filhas, e essas duas filhas, esses dois gêmeos bivitelinos, são bem diferentes, têm alguma proximidade, mas tem também diferenças entre si. E esses dois filhos da caducidade são a prescrição de um lado e a decadência de outro. E aí vocês vão falar, professor, e qual a diferença que se pode estabelecer entre prescrição e decadência? Eu vou tentar explicar isso a vocês mais à frente. Mas o legislador tentou facilitar a nossa vida, ele criou uma dica. É como se ele tivesse colocado uma cola no Código Civil. E qual é a cola que ele colocou? Ele diz o seguinte: os prazos que estiverem nos artigos 205 e 206 do Código Civil são prazos de prescrição. Todos os demais prazos, constantes de quaisquer outros artigos que não 205 e 206 do Código Civil, seriam prazos de decadência. Professor, e essa regra que o legislador criou funciona? Eu digo a vocês, funciona em 99% dos casos. Aí pergunto a vocês, é uma boa regra essa do legislador, sim ou não? Bom, depende, né? Imaginem só, eu tenho um escritório de advocacia e eu tenho um estagiário que resolve 99% dos meus problemas. Eu sou um chefe feliz? Nossa Senhora, sou um chefe felicíssimo.
Se eu encontrei um estagiário que resolve 99% dos meus problemas, eu sou o chefe mais feliz do mundo. Aí o outro 1%. Bom, outro 1% eu vou ter que resolver mesmo, afinal sou pago para isso, né? Agora, vamos supor que a minha esposa seja fiel a mim 99% do tempo. Eu sou um marido feliz, sim ou não? E, professor, aí acho que não, né? Conseguem perceber? 99% de eficiência do meu estagiário me fazem sorrir. 99% de fidelidade da minha esposa me fazem ficar muito contrariado. E é lógico que acho que ela pensa da mesma forma. E neste caso, a gente percebe que uma regra como essa, do 205 e 206, são todos prazos prescricionais, todos os demais são prazos decadenciais. Esse macete, poderíamos dizer assim, ele ajuda muito a vida prática do profissional de direito, mas ele não resolve todos os casos. Se vocês tiverem ocasião, certamente terão, ano que vem, tendo aula com o ministro Paulo Moura Ribeiro, verão que no artigo 500 do Código Civil, nós vamos encontrar prazos não apenas de decadência, como seria razoável, mas nós vamos encontrar também um prazo lá de prescrição. Sério, professor? Um prazo de prescrição no artigo 500 do Código Civil, fora dos artigos 205 e 206? A meu ver, nós vamos encontrar lá um prazo prescricional. Então, é uma regra que tem furo, né? E para o advogado, isso não é um problema, para o juiz não é um problema, mas para mim, enquanto professor, isso é um baita de um problema, porque é uma regra que não funciona para apagar todos os nossos incêndios. Então, como é que nós conseguiríamos diferenciar prescrição de decadência? Bom, eu vou tentar explicar isso a vocês com cuidado ao longo desse nosso encontro de hoje. Antes de mais nada, eu preciso explicar como é que funciona a tal da prescrição, para que depois eu explique os caracteres diferenciais da decadência. Vamos imaginar que eu receba lá na minha casa uma cobrança, um boleto de condomínio. E esse boleto de condomínio vence no próximo dia 10. Antes do dia 10, eu já sou devedor do condomínio, sim ou não? Ah, professor, eu não vou responder, você responde. Não. Agora vocês têm que responder. Pelo chat? Não. Pela câmera, pelo microfone? Não. Deixa comigo, meu trabalho eu faço. Mas eu vou pedir a vocês agora que aí do outro lado da câmera, olhem para a câmera, ninguém está ouvindo. Se vocês errarem, tudo bem. Na verdade, você já tem material suficiente para acertar a resposta a essa pergunta. Basta fazer menção ou lembrar da aula de número 14 sobre condição termo encargo, artigo 130 a 135. Aquela parte de termo, eu já expliquei isso, mas não tem problema se errar. Mas precisam errar na pior das hipóteses agora, para não errarem nunca mais. Então vamos lá. Eu recebi uma cobrança, um boleto do condomínio, e o boleto vence no próximo dia 10. Antes do dia 10, eu já sou devedor do condomínio, sim ou não? Já. Já, professor? Já. O condomínio tem um direito subjetivo e eu tenho um dever comportamental. Tanto isso é verdade que se eu me atrapalhar aqui nas minhas contas, eu estou com R$ 1.000 na conta. O condomínio custa quanto? R$ 1.000. Então faz o seguinte, vou pagar os R$ 1.000 agora do condomínio, fico com a conta zerada, mas não tenho mais conta para pagar. Aí eu vou no caixinha lá embaixo e paguei os R$ 1.000. Quando eu volto, a minha esposa chega e fala, Estevão, passa na farmácia. Puxa vida, vou ter de passar na farmácia comprar um remédio, uma dipirona. Só que aí, agora não tem mais dinheiro na conta, só quando cai meu salário. Puxa, será que eu posso conversar com o pessoal do condomínio e falar, ó, eu tinha que pagar no próximo dia 10, paguei antecipadamente, mas agora vou ter que comprar o remédio, me devolve cá o dinheiro e no próximo dia 10 eu pago para vocês? Será que eles podem ser obrigados a devolver esse dinheiro para mim, sim ou não? Não, porque já havia direito subjetivo do condomínio de receber e já há dever jurídico do Estevão de pagar. Olha que interessante. Bom, professor, e o que acontece no dia 10, no dia do vencimento? O que é que se modifica na vida? O que se modifica é que na data do vencimento, olhem para minha mão aqui. Estão vendo que os meus dedos, meu punho está cerrado? Então, no dia do vencimento, é como se o direito subjetivo que já existisse, como se ele se tornasse exercitável. Agora ele tem a possibilidade de constranger o sujeito passivo a efetuar o pagamento daquele dever jurídico comportamental. Antes da data do vencimento, existe um direito subjetivo desnudo, um direito subjetivo pelado.
Após a data do vencimento, esse direito subjetivo fica acoplado de uma pretensão, que lhe confere exigibilidade. No polo passivo da relação jurídica, também vai ocorrer uma transformação. Até a data do vencimento, existe tão somente um dever jurídico, um dever comportamental. Cuidado com aquilo que eu vou falar agora, para que não haja mal-entendido. Antes da data do vencimento, eu tenho o dever de pagar. Mas se eu quiser pagar antes do vencimento, isto é uma faculdade minha. Então, eu tenho a faculdade de antecipar o pagamento. Eu já tenho o dever de pagar, mas eu posso deixar pagar no último dia do prazo. Agora, se eu quiser, posso eu, desde que me seja conveniente, pagar antecipadamente. Só que no dia em que ocorrer o vencimento daquele prazo, o meu dever comportamental se transmutará em autêntica obrigação. Então, muito cuidado, porque o correlato de direito subjetivo é dever comportamental. Quando exercitável o direito subjetivo, surge uma pretensão que torna o direito subjetivo manejável, passível de gerar constrangimento. Então, o sujeito ativo pode, a partir do vencimento, bater a porta do sujeito passivo e dizer pague, e aí o sujeito passivo não pode se furtar ao pagamento. Ele tem o dever de efetuar o pagamento transmutado em obrigação. Só que vamos supor que o tal do sujeito passivo diga, não vou pagar. Porque existem essas duas alternativas. Estou lá em casa, quando de repente o síndico aparece e fala, ó, venceu o condomínio. Vai pagar ou não vai pagar? Tem duas alternativas. Ou eu sucumbo, vejam, na minha carteira eu tenho lá os tantos reais. Já tenho planos do que fazer com aqueles tantos reais. Vou ao supermercado, vou fazer um supermercado do mês. É um bom plano para o que fazer com aquele dinheiro. Mas o condomínio tem outro plano. Minutinho só, mexeu sozinho aqui o slide. Mas o condomínio tem outro plano do que fazer com aquele dinheiro. Eles querem fazer uma melhoria, pagar a conta de luz do condomínio. Então, são planos diferentes. Bom, embora ambos tenham ideias do que fazer com aquele dinheiro, qual dos interesses vai prevalecer? Bom, se eu, Estevam, digo não vou pagar, ao que tudo indica, o meu interesse vai prevalecer. E eu estou resistindo ao interesse do condomínio em receber aquela importância para pagar a conta de luz, conta de água, os empregados, né, os nossos servidores e assim sucessivamente. Muito que bem. O Estevam pode, então, sucumbir e pagar. Nesse momento, os R$ 1.000 vão embora, não vão atender mais a minha despesa de mercado, eles batem asas da minha carteira e vão atender aos interesses do condomínio. Ou então, o que eu posso fazer? Posso resistir, dizer, não vou pagar. É lícito isso que eu estou fazendo? Claro que não, aí eu estou inadimplindo a minha obrigação. Deveria pagar e não pago. Mas diante da minha resistência, ante a pretensão do condomínio em receber, o que acontecerá com esta pretensão e com esse direito subjetivo? Antes do vencimento, só havia direito subjetivo. Depois do vencimento, esse direito subjetivo passa a ser munido de uma exigibilidade da pretensão. No momento em que a pretensão é resistida por parte do sujeito passivo, é como se ela se tornasse ainda mais violenta e surgirá uma chamada ação. A chamada ação em sentido material, prevista no artigo 75 do Código Civil Brasileiro de 1916. Se vocês compararem o Código Civil de 2002 com o Código 16, vocês vão ver que para a maioria das matérias existem disposições no Código 2002 e nós temos disposições mais antigas no Código 16, mais ou menos similares, com algumas espécies de diferenças. Há, todavia, alguns assuntos, como o 187, com o qual nós encerramos a aula passada, em que há uma disposição do Código 2002 e não tem uma disposição no Código 16, foi uma inovação do Código 2002. E esse tal artigo 75 do Código Civil 16 estava previsto no Código Revogado, mas não tem disposição expressa no Código 2002 que faça ali as vezes. E o que estabelecia esse artigo 75, que era uma previsão expressa no Código 16 e que hoje é uma previsão tácita, implícita? Estabelecia o seguinte: a todo direito corresponde uma ação que o assegura. Isto quer dizer que todas as vezes
em que um direito subjetivo for violado, o Estado promete a heterotutela. Via de regra, eu não posso fazer valer os meus próprios interesses. É engraçado, o professor Elcio bateu na traseira do meu veículo, o prejuízo foi de R$ 500, estamos conversando na sala dos professores, eu estou tentando convencer o professor Elcio a me pagar, ele põe a carteira em cima da mesa, tem R$ 500 quase que saindo da carteira dele, ele diz, Estevão, vou ao banheiro, e sinto dizer, mas eu não estou propenso a te pagar não. Ele vai ao banheiro fazer xixi e deixa a carteira em cima da mesa com os R$ 500 quase saindo. Eu posso pegar aquele dinheiro da carteira dele, sim ou não? Não posso. Olha que coisa! Eu sou titular de um crédito contra o professor Elcio no valor de R$ 500. O dinheiro está na carteira dele. Eu sei que não vai fazer falta para ele. Eu sei que é devido àquilo, mas se o professor Elcio voluntariamente não tirar o dinheiro da carteira dele e entregar para mim, o que o Estevão precisa fazer? Eu preciso me socorrer do poder judiciário. Princípio da heterotutela. Artigo 5º, inciso 35º da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, desde que ocorra ao Poder Judiciário tempestivamente, claro, não deixe sobrevir o prazo prescricional, aí lá que vou eu buscar o pagamento do quanto me é devido pelo professor Elcio. Por quê? Porque eu pretendi, eu exigi do professor Elcio o pagamento da importância de R$ 500 e ele disse, não vou pagar. Ele resistiu. Aí, a alternativa não me resta, senão a transmutação da pretensão em ação em sentido material. Aí eu proponho uma demanda judicialmente contra o professor Elcio Madeira. Serei eu o autor, será o professor Elcio o réu. E quando o professor Elcio é citado para se defender, curiosamente ele diz o seguinte, olha, eu não nego. Ele poderia negar, né, dizer, não bati no carro do Estevão, mas ele não nega. Ele poderia também negar o dano, dizer, olha, o para-choque do carro do Estevão está íntegro, mas ele não nega e diz, o para-choque do Estevão está bem estragado, hein? Que batida que eu dei. Aliás, ele reconhece o próprio nexo causal, a vida entre a conduta e o dano. Nós estudamos isso tudo na aula de número 18, não sei se vocês se recordam. Bom, professor, então aí é barbada, né? Se o professor Elcio não nega a conduta, o dano nexo causal, e a própria culpabilidade, então você vai receber indenização. Não. Surpreendentemente, o que o professor Elcio Madeira suscita como defesa? Ele diz, no entanto, excelência, porque está se dirigindo ao magistrado, né? No entanto, excelência, o que o professor Estevão Loré Pousada não disse é que, de fato, eu bati no carro dele e causei-lhe um dano de R$ 500. Mas, em janeiro desse ano, eu emprestei R$ 500 para o professor Estevão, que ele tinha prometido eu devolver em junho. Só que ele não devolveu. Então, eu devo 500 para ele por força da batida, mas ele me deve 500 também por força do empréstimo. Quer saber? Já que ambos somos credores e devedores reciprocamente, de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis entre si, é 500 mangos de um lado, 500 mangos de outro, então vamos fazer o seguinte, eu não pago nada para ele e ele não paga nada para mim. Estamos compensados. Será que o professor Elcio pode lançar mão desse tipo de argumento? Pode. Nós estaríamos aqui diante de uma exceção de compensação. É curioso porque aquele que promove uma ação em juízo é chamado de autor. E como é que se chama esse instrumento manejado por ele? É a axio, é a ação. Artigo 75 do Código Civil Brasileiro de 1916. E como é que se chama a defesa deduzida em juízo por alguém? Alguns dirão defêncio. Depende, viu? Em algum caso processual, sim. Mas, na verdade, o mecanismo de defesa, de neutralização da ação, é chamado de exceptio. Se escreve E-X-C-E-P-T-I-O. Exceptio, né, se escreve. A gente chama de exceção em língua portuguesa, né? E a axio, a ação, e em alguns casos a pretensão. Notem que, como se fosse uma partida de voleibol, eu, Estevão, saquei, né? O professor Elcio sacou, a bola tá comigo lá, né? Eu falo, olha, ele bateu no meu carro. Aí eu falo, olha, o meu carro foi batido pelo tal do professor Elcio Madeira, quero receber a minha indenização.
E é como se o meu atacante, né, o jogador de frente do meu time de voleibol, como se ele desse uma cortada, porque ele quer efetivamente fazer com que o patrimônio do outro sujeito seja atingido. Surpreendentemente, todavia, o time adversário tem uns bons defensores que pulam rente à rede e aqueles sujeitos acabam bloqueando o ataque do sujeito que joga no meu time. E diante daquele bloqueio, o ataque acaba sendo neutralizado. É exatamente assim que funciona a excepção de compensação, a exceção de compensação. Então, quando vocês estudaram comigo os defeitos do negócio jurídico, não sei se vocês se recordam, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, todos aqueles defeitos podem ser suscitados por meio de ações de anulação, mas eles também podem ser suscitados por meio de defesas. Então, eu fui vítima de coação, eu fui vítima de dolo, posso propor a ação de anulação. Mas uma coisa que eu posso fazer também, eu posso esperar, já que eu não paguei, um de outro sujeito que me induziu à falsa representação da realidade, que fez com que eu acabasse sendo vítima do dolo, um dia ele vai cobrar o pagamento. E no dia em que ele vier cobrar o pagamento, o que o Estevão faz? Diz, não vou pagar, porque fui vítima de dolo. Aí, nesse caso, em lugar de manejar o dolo como uma axio, eu espero ele cobrar e acabo arguindo eu o dolo como sendo uma exceptio. É possível isso? Sim. E a exceção, que está no polo passivo da relação jurídica, serve como elemento de neutralização da ação, da axio. Bom, e isso vale não apenas para erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude, não apenas para compensação e os meios heterodoxos de extinção das obrigações, mas vale, a meu ver, inclusive para a prescrição. Então, como é que funcionaria, a meu ver, a prescrição? Funcionaria da seguinte forma: o professor Elcio bateu no meu carro. Eu, Estevão, de imediato, no momento da batida, sou titular de uma posição jurídica subjetiva ativa que faz com que eu me torne credor do professor Elcio Madeira. Então, eu já tenho um direito subjetivo, ele já tem um dever comportamental. Como ele violou o direito, na mesma hora em que surge o direito subjetivo, já surge a pretensão. Aí eu desço do carro e falo, Elcio, você bateu no meu carro, vai pagar ou não vai pagar? O Elcio poderia dizer, olha, Estevão, bati no seu carro, então eu vou pagar. Aí ele sucumbiria à minha pretensão, estaria tudo resolvido. Ou então ele pode dizer, não vou pagar. No momento em que ele já é obrigado e não paga, a minha pretensão, diante da resistência dele, se converte da origem a uma ação em sentido material. Aí eu vou cobrar em juízo a justa reparação pelos meus interesses, meus direitos subjetivos que foram violados. E no momento em que ele tem de se defender, por meio da apresentação da contestação dele, da defesa processual dele, além das defesas processuais, ele suscita, olha, não devo nada ao professor Estevão, porque eu também era credor do Estevão de 500 mangos desde o mês de junho desse ano. Então, ficamos elas por elas, ocorre a tal da compensação. Só que assim como o professor Elcio pode se socorrer dessa exceção da compensação, porque eu já era devedor, ele também pode se socorrer, penso eu, da exceção de prescrição. Então é assim, eu levei a batida no dia 25 de outubro de 2021, se eu cobrar até os 3 anos imediatamente subsequentes à colisão, muito que bem, o Elcio vai ter de me pagar quando demandá-lo em juízo. Não tendo essa exceção de compensação, de erro, dolo, qualquer coisa que vale, ele vai ter de me pagar. Agora, passados 3 anos, artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, o professor Elcio, que ainda é meu devedor, poderia suscitar mais uma defesa, dizendo, eu não vou pagar o Estevão porque sobreveio o prazo prescricional. É essa a forma que me parece mais razoável para nós explicarmos o que acontece quando sobrevém a prescrição. Essa teoria, essa forma que me parece mais adequada, está estampada no segundo hifenzinho do primeiro alvéolo desse slide. Está dito. Existem aqueles que, como eu, defendem que com a superveniência da prescrição não haveria extinção da pretensão, mas existiria a atribuição de um mecanismo defensivo para o sujeito passivo.
Então aí o professor Elcio diria, olha, paguei, quer dizer, bati no carro do professor Estevão, mas ele demorou demais a me cobrar, então a pretensão do Estevão será tornada ineficaz. É como se fosse aquele time de voleibol em que existem os jogadores que pulam no bloqueio. Ah, professor, interessante, só você defende essa posição? Não. Pontes de Miranda, que eu disse a vocês, né, nos slides anteriores, que é um dos maiores civilistas brasileiros de todos os tempos, Pontes de Miranda também defende que, no que diz respeito à prescrição, ocorre a atribuição de uma defesa, de uma exceção ao sujeito passivo. Mas essa teoria do Pontes de Miranda, e que me parece a mais razoável, não foi acolhida pelo legislador. Como é que as coisas funcionam segundo a mente do legislador em matéria prescricional? Elas funcionam de acordo com aquilo que está estabelecido no artigo 189 do Código Civil. O que diz o artigo 189? Me acompanhem. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Então, o professor Elcio bateu no meu carro, surgiu imediatamente o meu direito subjetivo, surgiu imediatamente a minha pretensão, porque é uma violação a direito. O professor Elcio já era devedor e já tinha a obrigação de efetuar o pagamento. Eu constranjo o professor Elcio e digo, Elcio, você vai pagar sim ou não? Ele diz, não vou pagar. Aí, nessas circunstâncias, quando a minha prescrição, a minha pretensão, digo, já era manejável, mas se ela não foi manejada no prazo estabelecido em lei, no caso da ação de indenização de 3 anos, diz o legislador que não é que se vai atribuir mais um mecanismo defensivo para o professor Elcio, uma exceção. Não, o legislador diz que passados 3 anos é como se a minha pretensão e a minha ação fossem fulminadas. É como se elas fossem eliminadas do cenário jurídico. Ah, entendi, professor. Então você não tem mais direito de receber a indenização do professor Elcio? Muito cuidado. Muito cuidado, porque aí está uma grande diferença entre a prescrição e a decadência. Na decadência, quando o prazo decadencial acaba escoando por completo, o próprio direito subjetivo acaba sendo atingido e ele deixa de existir. No caso da prescrição, não. No caso da prescrição, apenas a pretensão e a ação acabam sendo atingidas, mas o direito subjetivo permanece. Então, vamos imaginar que tenha ocorrido um incêndio em um jardim. É lógico que as hortelãs, que aquelas plantinhas, né, aqueles temperos que eu tinha plantado no meu jardim, eles vão morrer. Não há mais como aproveitar. Mas vamos supor que eu tenho uma bela de uma árvore, uma pitangueira no meu jardim, uma amoreira no meu jardim. Aquela árvore, porque ela tem um tronco maior, às vezes o incêndio, se foi combatido de imediato, o incêndio só afetou a epiderme, só afetou o que havia na casca da árvore. Mas daí eu tento remover aquela camada mais externa que foi consumida pelo fogo, e eu percebo que na parte mais interna a árvore está viva ainda. Então ela tem que ser cuidada, claro, foi prejudicada por um incêndio, mas ela sobreviverá. Da mesma forma, na decadência nada se salva. Decorreu o prazo decadencial, não há mais direito potestativo a ser manejado. Mas na prescrição, se o professor Elcio não foi compelido por mim a efetuar o pagamento dentro do prazo do artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, de 3 anos, se eu não demandei o professor Elcio nesse sentido, é possível que ele ainda pague espontaneamente quanto é devido. E nesse caso, se ele pagar espontaneamente, ele não pode pedir de volta, caso venha a se arrepender, porque ainda havia direito do Estevão de receber e ainda havia dever do professor Elcio de pagar. Eu, na qualidade de sujeito ativo, não tinha como obrigar o professor Elcio ao pagamento, porque já não havia mais pretensão de minha parte, não havia mais ação de minha parte. Mas na prescrição não se atinge o direito subjetivo, então o direito subjetivo ainda permanece, mas a pretensão e a ação acabam sendo atingidas segundo a maior parte da doutrina. Mas, professor, você concorda com isso? Repito, não. A minha forma de enxergar o fenômeno é a segunda, a do segundo hifenzinho. Para mim, quando sobrevém o prazo prescricional, não se atinge o direito subjetivo, não se atinge pretensão, não se atinge a ação, coisa alguma. O que existe é a atribuição de uma defesa a mais para o devedor, que aí pode
Evitar o pagamento negando a conduta, negando o dano, negando nexo causal, alegando compensação, e, inclusive, ele pode alegar que efetivamente sobreveio o prazo prescricional. Dormientibus non socorritius. Esse tal desse credor Estevão acabou demorando muito a cobrar o contradevido. Mas a minha posição, volta à carga, não é a posição adotada pelo legislador. Um parêntese importante, olha, a gente está quase que se desvinculando nas próximas semanas. Nós temos mais 2 semanas de aula tão somente. Então, num futuro próximo, se der tudo certo, e vai dar tudo certo, vocês estarão aprovados, vocês vão para outra matéria, Direito Civil 2, com o ministro Paulo Moura, não serão mais meus alunos. Mas se serve como legado, eu diria a vocês que se forem prestar concursos públicos, se forem fazer uma entrevista de emprego, se alguém for fazer uma pergunta difícil para vocês em direito civil, pensem como o Estevão responderia e respondam exatamente o contrário. A chance de vocês acertarem acaba sendo muito grande. No que diz respeito a essa explicação de como a prescrição funciona, percebam que a minha posição é diametralmente oposta à posição do legislador, mas acabo concordando com Pontes de Miranda, que é um dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos, então não me sinto tão sozinho, muito embora eu seja uma resistência, acabo sendo uma resistência aqui muito bem acompanhada contra a posição do nosso legislador. Percebam que essa regra do artigo 189, todavia, prevê que com a superveniência do prazo prescricional atingir-se-á não apenas a pretensão, mas também, por via oblíqua, a ação em sentido material. Esse artigo 189, para mim, então, ele contém várias imprecisões. Em primeiro lugar, porque está dito, violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Não, a pretensão não pressupõe necessariamente violação a direito. Por exemplo, no que diz respeito ao débito escolar que eu tenho para com a faculdade. Se eu tenho de pagar mensalidade no próximo dia 10, no dia 10, sobrevindo o dia 10, surgirá para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo pretensão de receber a mensalidade contra mim. Não houve violação a direito algum. Nas obrigações a termo, não existe violação a direito para que haja o surgimento da pretensão. Basta a superveniência do evento futuro e certo, quanto à ocorrência, incerto às vezes quanto ao momento em que se dará, o termo que a gente estudou, né, entre os artigos 130 a 135, e imediatamente a pretensão surgirá. Não é necessária qualquer violação a direito. Em segundo lugar, também me parece errado esse artigo 189, porque nos direitos reais, no momento em que eu me torno proprietário desse telefone celular, imediatamente após me tornar proprietário do telefone celular, eu já tenho a pretensão de exigir de todas as pessoas o respeito ao meu direito de propriedade. Eu não preciso que desrespeitem o meu direito a esse garrafão, sobre esse garrafão de água, sobre o meu telefone celular, sobre o meu automóvel, para que eu tenha uma pretensão ao respeito. Não, basta que eu seja proprietário do garrafão d'água, do telefone celular, do meu automóvel, basta que eu seja titular dos meus direitos de personalidade para que as demais pessoas precisem me respeitar. Então, os direitos reais, os direitos absolutos, eles são acompanhados de pretensão enquanto eles existirem. Não é necessário que haja violação para que eles se tornem acompanhados ou munidos de pretensão. E, em terceiro lugar, haverá uma categoria chamada de direitos potestativos, sobre a qual falarei a vocês mais à frente, em que não haverá a pressuposição de uma violação a direito para que surja uma pretensão. Então, esse artigo 189, a meu ver, ele, além de equivocado quanto à sua diretriz, eu adoto a segunda teoria e não a primeira, ele adota a primeira, mas, além disso, ele tem uma aplicação bastante mais reduzida do que o legislador dá a entender à primeira vista, em virtude do seu texto. Bom, quais seriam os pressupostos indispensáveis para que sobrevenha a prescrição? São 4 pressupostos. Primeiro, actio nata. Tomem cuidado aqui com o falso cognato. Nata vem de nascida, até aí tudo bem. Mas o que significa actio? Ué, professor, actio significa ação. Não. Para que sobrevenha a prescrição, para que o prazo prescricional tenha início, basta que tenha surgido a pretensão.
Então, esse áxio da expressão accionata significa que tenha surgido a pretensão. Se houver resistência à pretensão, a pretensão se converte, ou dá ensejo a uma ação em sentido material. Mas cuidado, porque aqui, quando se fala em accionata, não se está falando necessariamente na ação em sentido material. Basta que o prazo tenha sobrevindo para efetuar o pagamento, que eu já possa, enquanto credor, demandar do devedor o pagamento do quanto me é devido, para que a accionata tenha sido atendida. Segundo, decurso de prazo. Então é importante que o sujeito tenha se mantido inerte durante não apenas um primeiro momento inicial, mas durante todo aquele intervalo estabelecido nos artigos 205, 206 ou quaisquer outros artigos estabelecidos pelo nosso código, pela nossa legislação. Em terceiro lugar, inércia. Aqui nós temos de compreender a prescrição como um puxão de orelha, como um castigo, como uma espécie de sanção imposta pelo legislador civil para o titular de uma posição jurídica subjetiva ativa que se revelou inerte, que não tomou providências oportunas, providências tempestivas. Ele acabou se revelando aqui acomodado, e aí as portas do Poder Judiciário não estarão abertas para ele indefinidamente. Além disso, um quarto requisito, mas que não deve estar presente, é um requisito negativo, deve estar presente. Então, aqui, ó, são os três primeiros requisitos, são requisitos positivos. Já deve ter surgido a pretensão, o sujeito deve ter permanecido inerte e deve ter permanecido inerte durante um intervalo expressivo. O quarto requisito é negativo. Não pode ter havido, ter sobrevindo, ter se caracterizado causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo prescricional. Eu vou explicar a vocês, mas só no próximo encontro, a diferença entre impedimento, suspensão e interrupção de prazo prescricional. Muito cuidado, porque interrupção não é aquilo que pode parecer à primeira vista. A linguagem jurídica tem o seu sentido peculiar. Interrompemos as nossas transmissões para ouvir o pronunciamento do fulano de tal. Parece que a transmissão não vai ter prosseguimento, mas depois ela vai ser retomada. Isso que normalmente se costuma chamar de interrupção, em direito nós chamamos de suspensão do prazo. A interrupção propriamente dita tem outro sentido, outro significado. Então, o prazo não pode ter sofrido qualquer espécie de vicissitude. Ele não pode ter sido paralisado, não pode ter sido estancado antes mesmo de se iniciar, ou ele não pode ter sido resetado, não pode ter sido zerado. Nós vamos trabalhar isso tudo no final dessa aula de número 19. De toda forma, presentes esses quatro requisitos, ao que tudo indica, a prescrição se terá verificado. Notem que esse artigo 206A do Código Civil, recém-introduzido nesse ano de 2021, esse artigo 206A regula a chamada prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente ou endoprocessual, professor? É aquela prescrição que se verifica durante a tramitação de um processo, graças à inércia de um sujeito ativo que chegou a propor uma ação judicial, mas que no final das contas não teve o seu direito satisfeito durante a tramitação do processo. Todos vocês sabem, eu não preciso aqui dizer, que o último inciso do artigo 5º da Constituição Federal prevê que a tutela jurisdicional deva ser efetiva e deva ser tempestiva. Então, o Poder Judiciário deve atender aos reclamos da sociedade com brevidade, mas muitas vezes os processos acabam se arrastando. E além do processo se arrastar, porque o judiciário nem sempre se mostra tão eficiente quanto nós desejaríamos, muitas vezes o próprio autor se desinteressa por dar continuidade àquela ação, por dar prosseguimento àquela ação. Então, se verificará uma prescrição depois da ação ter sido proposta e antes do direito do titular da posição jurídica subjetiva ativa ter sido satisfeito. A essa prescrição, que se verifica dentro de um processo, dá-se o nome de prescrição intercorrente, assim a chama o legislador, assim a chama também a maior parte da doutrina, e eu prefiro chamar de prescrição endoprocessual, porque é aquela prescrição que se verifica dentro da tramitação de um processo, durante a tramitação de um processo. Professor, todas as pretensões, todos os direitos podem ser afetados pela prescrição? Não. Na verdade, aqui eu menciono a vocês 4 direitos subjetivos, em sentido estrito, que não podem ser atingidos pela prescrição. Em primeiro lugar, os direitos da personalidade.
Enquanto personalidade do Estevão houver, eu terei direito ao meu nome, terei direito à minha honra, terei direito à minha intimidade, terei direito à minha vida privada. Esses meus direitos devem ser respeitados enquanto eu vivo estiver. Se, num determinado momento, em 2013, alguém imputou algo indevidamente a mim, por mais que eu tenha permanecido inerte naquela oportunidade, se a pessoa imputa isso de novo a mim em 2021, eu posso encarar isso com a compreensividade daquele momento. E agora resolvo tomar providência no sentido de restabelecimento da minha honra, da minha intimidade, da minha vida privada. Muito que bem. Enquanto houver personalidade do Estevão, os direitos de personalidade dele podem ser tutelados. Aliás, vocês viram comigo na aula de número 6, artigos 12, parágrafo único e 20, parágrafo único, que mesmo após a morte do Estevão, excepcionalmente, a sua memória poderá ser tutelada pelos seus sucessores. Direitos de personalidade se costumam chamar de post-mortem. Agora, notem uma coisa. Se por algum acaso alguém falou algo indevido a meu respeito em 2013, eu posso restabelecer a verdade e a minha honra agora. Agora, cobrar indenização, não. Por quê? Porque entre 2013 e 2021 nós já temos 8 anos. E o prazo da ação de indenização é de 3 anos. Então, o sujeito disse uma inverdade, enquanto eu tiver personalidade, a verdade pode ser restabelecida e a minha honra não poderá ser agredida novamente. Mas a lesão, o dano moral, o dano patrimonial que me foi causado por uma lesão lá em 2013, essa indenização não. Eu só posso cobrar dentro do prazo prescricional estabelecido pelo artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Há que se diferenciar o direito de personalidade, que é imprescritível, e a ação de indenização em decorrência de uma violação, essa sim é prescritível sim. Em segundo lugar, estados. Se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu sou estrangeiro, se eu sou nacional, se eu sou plenamente capaz, se eu sou absolutamente incapaz, todos esses estados também são imprescritíveis. Enquanto eu sou titular de um estado, eu posso fazer valer os direitos e as prerrogativas que dele derivam. Em terceiro lugar, os direitos reais. Acabei de mencionar, né, no slide anterior. Se eu sou proprietário desse telefone celular, enquanto eu for proprietário do telefone celular, do garrafão d'água, do automóvel, haverá a possibilidade de eu demandar o respeito aos meus direitos por parte de quem quer que seja. Estamos aqui diante de posições jurídicas subjetivas ativas, dotadas de oponibilidade erga omnes e que podem ser manejadas e respeitadas enquanto estiverem incorporadas ao patrimônio do sujeito ativo. Finalmente, a chamada de ação de indenização ao erário, ela tem um regime peculiar. Como eu disse a vocês, se alguém diz algo de inadequado a meu respeito, eu tenho de propor ação de indenização rapidinho, né, em 3 anos. Caso contrário, o sujeito falou mal de mim, mas não vai me indenizar em absolutamente nada. Mas todos os danos que forem causados ao patrimônio público, ao erário, são guarnecidos por ações de indenização imprescritíveis, de acordo com o artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. Então, se eu sou um gestor público e leso o erário, muito embora muito tempo já tenha se passado desde a data em que eu o lesei, eu poderei ser compelido e ter meu patrimônio agredido para que o patrimônio público venha a ser recomposto mediante regular indenização. Notem que, além disso, são imprescritíveis os bens públicos. Como assim, professor? No comecinho da aula, não sei se vocês se recordam, eu dizia que, para mim, a prescrição não é só extintiva, é também aquisitiva, né? Lembram-se, artigo 102 do Código Civil? Não podemos esquecer. O último artigo que eu mencionei no primeiro semestre. Penúltimo artigo do livro 2º da parte geral do Código Civil sobre bens, né? Os bens públicos, artigo 102, não podem ser adquiridos por uso capião. Isso não apenas por força da legislação infraconstitucional, artigo 102 do Código Civil, mas também por força do estabelecido no 183, parágrafo 3º da Constituição Federal, quanto a imóveis urbanos públicos, e 191, parágrafo único, também da Constituição, quanto aos imóveis públicos rurais. Então, bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. É importante que se advirta isso, porque, para mim, a uso capião é uma modalidade prescricional, é a chamada prescrição aquisitiva. E também não prescrevem os chamados direitos potestativos. Qual a diferença entre um direito subjetivo em sentido estrito e um direito potestativo? Bom, os direitos subjetivos, eles se esgalham em 2 categorias fundamentais.
A primeira delas é chamada de direitos subjetivos em sentido estrito. E eles funcionam como mencionei a vocês há pouco, a propósito da mensalidade escolar, a propósito do condomínio. Eu tenho um sujeito ativo, eu tenho um sujeito passivo. O sujeito ativo tem um direito subjetivo, o sujeito passivo tem um dever jurídico. Sobrevém o prazo, a data do vencimento, surge para o sujeito ativo uma pretensão e o sujeito passivo tem, então, uma obrigação. Antes do prazo, antes da superveniência do prazo, né, do vencimento, o sujeito passivo tem uma faculdade. Ele paga se ele bem quiser, antecipadamente. Por quê? Porque ele só será obrigado a efetuar o pagamento na superveniência do prazo. Então, nós temos uma pretensão de um lado, como correspondente da pretensão, nós temos a obrigação. Só que se não houver uma pretensão ainda, porque o prazo não sobreveio, o sujeito paga se bem entender. É uma relação de coordenação e esses prazos, típicos desses direitos subjetivos em sentido estrito, serão chamados de prazos prescricionais. Ocorre que existe uma outra categoria de direitos subjetivos, excepcional, chamada de direitos potestativos. Nos direitos potestativos, a relação entre as partes não é uma relação de igualdade, de coordenação, é uma relação de hierarquia, de desigualdade, de subordinação. Vejam só, vamos supor que eu esteja assistindo televisão agora na hora do almoço. Então, estou lá em casa, aí estou assistindo a Maju enquanto almoço. Aí, de repente, alguém bate a porta. Aí eu, pois não, quem é? Não abro a porta, vai que seja um bandido, né? Aí o professor Vladimir Balico, que é oficial de justiça. Ele, aqui é o Balico, oficial de justiça, vim efetuar uma penhora. Aí eu pergunto, o senhor tem aí um mandado? Ele diz, tenho mandado. Eu, mas eu não vou abrir. Pergunto, será que o professor Balico pode arrombar aquela porta, sim ou não, com o auxílio da força policial? Pode. Pode, professor, pode, porque neste caso nós estamos diante de uma posição de subordinação do Estevão em relação à administração pública. Não é uma relação de coordenação de igualdade, é uma relação de hierarquia. Então, se ele fala, abra a porta porque eu tenho que efetuar uma penhora, o que o Estevão tem de fazer? O Estevão, ele está munido do mandado, o Estevão tem de abrir a porta e permitir que a penhora seja realizada. É a mesma coisa, né? Se eu parado numa blitz de trânsito e o policial fala, mostra os documentos, não é que eu estou conversando com a minha esposa, não, eu tenho de obedecer, né? Tenho de entregar os documentos para ele, estou sujeito àquela relação de hierarquia. Muito que bem. Então, existe poder do lado do professor Balico, existe poder do lado do policial de trânsito e existe uma sujeição de minha parte. Só que, se por algum acaso a aula não é do período diurno, se a aula fosse do período noturno, aí no intervalo estou lá eu assistindo o Jornal Nacional. Tá lá, não a Maju, mas o William Bonner. Aí estou jantando, de repente bate a porta. Aí eu, quem é? É o professor Balico, é o oficial de justiça, vem fazer uma penhora. Aí eu digo, o senhor tem mandado aí? Ele diz, tenho mandado. Eu, então o senhor enfia o mandado no seu nariz. Aí ele fala, mas não vou arrombar. Não pode arrombar. E por que ele não pode arrombar? Ele não é oficial de justiça? É. Ele não está comandado? Tá. Só qual é o problema? O problema é que o artigo 5º da Constituição estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar, salvo flagrante delito. Aí eu perguntei, flagrante delito? Fala, não. Aí eu, tem desastre? Não. Só veio prestar socorro? Não. Ou então ele pode entrar por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente durante o dia. Então, se for flagrante delito, qualquer pessoa pode entrar na minha casa. Se houver desastre para prestar socorro, qualquer pessoa pode entrar na minha casa a qualquer momento sem minha autorização. Mas, se o oficial de justiça quiser entrar na minha casa para cumprir um mandado judicial, uma ordem judicial, ele só pode entrar durante o dia. Durante a noite, só com minha autorização. Olha que interessante, professor. Quer dizer, então, que, como se fosse aquele filme do Rutger Hauer e da Michelle Pfeiffer, O Feitiço de Áquila, se o sol se pôs e a noite se fez, o professor Balico, que tinha poder, deixa de tê-lo? Exato. Posto o sol, caiu a noite, então o poder que havia deixa de existir e a minha situação passa a ser uma situação do quê? Como é que se chama aquelas pessoas que no reality show não podem ser mandadas para paredão, roça ou para o inferno, sei lá? São as pessoas que têm uma tal de imunidade.
A imunidade é uma posição jurídica de blindagem com relação ao poder jurídico alheio, típica de relações jurídicas de subordinação. Ora, nessas relações jurídicas de subordinação, onde existe desigualdade, onde existe desnível, essas relações de hierarquia, esses direitos subjetivos não são chamados de direitos subjetivos em sentido estrito. Eles são chamados de direitos potestativos. E os prazos para exercício desses direitos são prazos de decadência e não prazos de prescrição. Notem que no âmbito do direito público, normalmente as relações são de desigualdade, são de hierarquia. Mas, excepcionalmente, haverá relações do primeiro esquema, né, de igualdade, de coordenação. Mas eu sou professor de direito privado. No âmbito do direito privado, normalmente as relações são de equilíbrio, de igualdade. São relações onde eu tenho direitos subjetivos em sentido estrito, com pretensão, ação, faculdade, assim sucessivamente. Mas, excepcionalmente, nós vamos encontrar esse segundo tipo de relação com uma relação de autêntica hierarquia, de subordinação, mesmo no direito privado. São chamados direitos potestativos, que dão ensejo a prazos chamados de prazos decadenciais. Tomem cuidado, portanto, porque mesmo no direito privado, haverá direitos potestativos com relações de hierarquia e prazos decadenciais. Não é o que mais acontece, mas excepcionalmente se verifica. Exemplos? Ações de anulação, por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Eu não sou obrigado a anular. Eu anulo se eu bem entender. Aí eu busco, proponho uma ação judicial para que seja reconhecido o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, e no final das contas o negócio jurídico seja desconstituído. E eu não vou precisar da colaboração de quem quer que seja, muito menos do sujeito passivo, para que a anulação venha a ser decretada pelo magistrado. Se eu chego em casa agora e a minha esposa diz, quero me divorciar de você, eu falo, que bom que você quer, mas eu não quero. Ela diz, não, Estevão, não vivemos mais no século XIX. Basta que eu queira a dissolução do vínculo matrimonial e mesmo contra a sua vontade, o vínculo matrimonial poderá ser desfeito. É verdade isso que ela está falando? Sim, porque hoje em dia, né, no admitido divórcio entre nós, o exercício dessa ação de divórcio corresponde a um direito potestativo. Ela não precisa da minha colaboração. Se houver a minha colaboração, é claro que tudo se resolve muito mais rapidamente, mas ela pode propor ação de divórcio, ter a dissolução do vínculo, mesmo contra a minha vontade, porque diferentemente daquilo que mais acontece em direito privado, trata-se de um direito potestativo. Ou, como diz o professor Pontes de Miranda, né, que eu sempre sigo, um direito formativo extintivo. Mas isso é objeto de considerações que nós vamos fazer no nosso próximo encontro. Na próxima aula, eu volto falando a respeito da distinção entre a prescrição e alguns institutos afins, inclusive a distinção entre prescrição e decadência acabará sendo retomada por mim, exatamente nesses moldes por mim mencionados. Aí eu vou diferenciar a prescrição da preclusão, da preempção, vou analisar os artigos relacionados à decadência e vamos trabalhar as disposições sobre prescrição, inclusive prazos de, as hipóteses de suspensão, impedimento e interrupção do prazo prescricional. Se vocês tiverem dúvidas, por gentileza, lancem mão do microfone, lancem mão da câmera, ou encaminhem as dúvidas de vocês para o meu e-mail, estevam.pousada@direitosbc.br, com E no começo, E no final, .pousada, que é meu sobrenome, @direitosbc.br. Um grande abraço a todos vocês. Na próxima quinta-feira não vai haver aula de minha parte, porque eu estarei empenhado, então, nessa atividade junto à Escola Paulista da Magistratura, mas hoje mesmo à noite, ou mais tardar amanhã, vou providenciar a gravação da segunda parte da aula, que vai ser posta à disposição de vocês durante a semana. Então, procedam, por gentileza, ao acompanhamento dessa segunda parte da aula dessa semana, por força da gravação, se possível, no horário de aulas na próxima quinta. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.